Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária. E, de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30 sessão extraordinária, com a seguinte ordem do dia. Ah, porque eu fui por lá. Vereador César Maia, o relógio aqui no computador e lá passaram de 2h15. Sim, é verdade. Refazendo a fala, tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30 sessão extraordinária, com a seguinte ordem do dia. PLC 69 de 2014, PL 382 de 2013, 383 de 2013, 597 de 2013, PDL 69 de 2014, PDL 56 de 2013. Vereador. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a presente sessão extraordinária. Convido o nobre vereador César Maia a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª sessão ordinária em 6 de maio de 2014. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Edson Zanata, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Jimmy Pereira, Eliomar Coelho, Dr. Eduardo Moura, Edson Zanata, César Maia, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jorge Manaia, Marcelo Queiroz Júnior, da Lucinha, Márcio Garcia, Jefferson Moura, Renato 5, Raimon e Verônica Costa, 15 no total, assume a presidência o senhor vereador Edson Zanata e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Márcio Garcia, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 17h23. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Antes de suspender, apenas registro a presença da vereadora Silvia Pontes. Comunico que hoje todos festejamos o aniversário do nobre vereador Jorge Manaia e agradeço a presença nas galerias dos representantes dos médicos e contadores que estão aqui para acompanhar a votação do projeto 382 de 2003, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei 691, de 24 de dezembro de 1984, e da Lei 3.720, de 5 de março de 2004, e outras providências relativas ao tratamento de créditos tributários do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza incidente sobre serviços prestados por profissionais autônomos e sociedades de profissionais. Pela ordem, o nobre vereador César Maia. Só um minutinho. Vereador, eu estive vendo a lista dos projetos que nós vamos aqui votar e alguns deles incluem gasto tributário. Rigorosamente, se deveria anexar a proposta
e eu entendo que, por lei, se deveria anexar a proposta o volume de gasto tributário que está contido no projeto de lei. Bem, mas a minha questão de ordem é para dar 5 minutos para que se possa tirar cópia dos projetos de lei, para que se possa ler e ter uma opinião a respeito. Eu não suspendi a sessão ainda em sua homenagem, mas a sessão estará suspensa exatamente pela elaboração dos avulsos, para que todos os senhores vereadores tenham acesso aos projetos que serão votados na tarde de hoje. Obrigada, Vossa Excelência. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. A presidência dá conhecimento aos senhores vereadores que os avulsos encontram-se à disposição. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto decreto legislativo número 56, 2013, de autoria do vereador Raimon, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Luiz Lindbergh Farias Filho, senador da República. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final. Segue a promulgação. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de decreto legislativo 69/2014, de autoria da vereadora Tereza Berger, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao ator Matheus Solano. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue a promulgação. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em discussão, projeto de lei complementar, número 69/2014, de autoria do Poder Executivo, que define parâmetros urbanísticos para a construção do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, localizado na 2ª Região Administrativa Centro. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, para encaminhar, nobre vereador Carlos Caiado. Senhor presidente, senhores vereadores, antes de mais nada, eu quero agradecer o carinho de cada vereador que esteve comigo, enfim, todos tiveram, um momento difícil em minha vida, um minuto de silêncio, essa Casa Legislativa, ao meu pai, né, que foi um homem que sempre me incentivou na política e me levou a ser político, e sempre esteve ao lado, inclusive, do prefeito César Maia, e hoje vereador, dos seus mandamentos e ensinamentos políticos. Carrego no meu legado o que ele sempre me ensinou a ser homem e ter caráter e ajudar o próximo. Não vou nem fazer discurso, teria muitas coisas para poder falar dele, mas eu só quero agradecer cada um dos senhores, agradecer ele por ter tornado o homem que eu sou, e todos conhecem aqui a minha conduta, de que a forma que eu atuo, e agradecer também ao prefeito César Maia de ter dado a oportunidade a ele demonstrar a sua qualidade de articulação e de trabalho ao serviço público que ele teve tanto na gestão do prefeito César Maia. E para encaminhar esse projeto também tem de grande importância para a minha vida, senhor presidente. Por que eu estou falando isso? Porque eu passei um momento muito difícil também, nesses anos de 2014, com minha esposa, que teve uma operação sendo feita pelo Paulo Niemeyer. E esse projeto que foi encaminhado à Câmara atende a um trabalho espetacular do Paulo Niemeyer em nossa cidade, que é o Instituto do Cérebro, em que hoje nós temos lá um atendimento a crianças e adultos. Tem 44 leitos. Dos 44, 4 são de crianças, no prédio existente hoje lá, e 40 de adultos. Com a alteração dessa legislação, nós vamos dar a oportunidade de diversas pessoas terem o acesso de maior dificuldade que nós temos hoje, não só no nosso estado, no nosso município, mas no Brasil todo. E nós temos a competência de Paulo Niemeyer poder ser, como já está sendo demonstrada nesse hospital que existe lá, e com essa nova construção, podendo ter 12 andares só de atendimento à saúde pública. E a gente passa desses 4 leitos crianças existentes hoje para 20 leitos só de CTI. A gente passa de 40 leitos para adultos hoje para 50 só de CTI. Nós teremos 2 andares especializados só
para o cérebro de especialidade para as crianças. Nós teremos também 2 andares só de reabilitação para adultos e crianças. Nós teremos também a oportunidade de equipamentos de última geração, isso tudo ligado ao SUS. Então, o meu encaminhamento, eu acredito que é o encaminhamento de todos os vereadores, inclusive, agradeço e parabenizo também as comissões que deram um parecer em conjunto com total rapidez, para a gente poder votar esse projeto hoje em primeira discussão e votar o mais rápido possível dentro do processo legislativo dessa casa, em segunda discussão, e dar oportunidade a todos de ter o direito de ter bons serviços e bem prestados pelo Dr. Paulo Niemeyer e toda a sua equipe. Como eu falei, tive a oportunidade de ter com a minha esposa e espero que todos possam ter na nossa cidade esse direito. Muito obrigado, senhor presidente. Para encaminhar. Pela ordem, para encaminhar a votação, a vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, em nome da bancada do Solidariedade, eu queria encaminhar favoravelmente a aprovação desse projeto, assim como nós trabalhamos em relação ao INCA. A nossa postura será da mesma forma de incentivo e de trabalho para que tudo aquilo que o Instituto do Cérebro precisar ter dessa casa apoio total. O trabalho que eles vêm desenvolvendo é verdadeiramente um trabalho de qualidade e os depoimentos que nós temos tido são todos muito favoráveis a tudo que está sendo desenvolvido. E quero adiantar que a bancada estará apresentando uma proposta a essa casa de homenagem ao Instituto do Cérebro pelos serviços prestados. O encaminhamento do Solidariedade é favorável à aprovação do projeto. A matéria exige quórum de maioria absoluta. Votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Tenho a honra de registrar que na data de hoje está aniversariando o eminente vereador Dr. Jorge Manaia e auguramos em nome de todo o colegiado que Sua Excelência tenha muita saúde e prosperidade em sua vida. Parabéns. Como voto, senhores vereadores. Matéria, votação nominal. Vou encerrar a votação. Todos votaram? Encerrada a votação. Votaram sim. 38 senhores vereadores. Não. Nenhum senhor vereador. Refazendo a fala, consignando o voto do vereador Alexandre Esquerdo e do vereador Elton Babu. Totalizando dessa forma 40 votos favoráveis. O projeto está aprovado, retornará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o nobre vereador Leonel Brizola Neto. Uma questão de ordem, senhor presidente. Que eu faço à mesa sobre esse... Muito obrigado. Sobre esse PL... porque no meu entendimento, o entendimento aqui da minha assessoria,
Dá para ver? Obrigado, vereadora. Ele não atende aos requisitos da lei complementar, em relação ao artigo 14 da lei complementar 101 de 4 de maio de 2000, da lei de responsabilidade fiscal. E a minha pergunta, senhor presidente, pergunta à mesa, no intuito de retirá-lo da ordem do dia, porque o artigo 14 da referida lei que eu acabei de citar, a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício da natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos 2 anos seguintes atender ao disposto da lei de diretrizes orçamentárias, vereador, tudo bem? E pelo menos uma das seguintes condições. Porque nesse entendimento, senhor presidente, aí fala a mesa, já vi que o Antônio só já está aposto ali, já para que a gente possa ter esse entendimento, não vem no anexo. Ele não está no anexo, como manda a lei. Só diz da renúncia. Não pode ser só na justificativa. Cadê o anexo? Então ele deveria no mínimo ter esses 2 pontos. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais prevista no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias. Ou, segundo, estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput por meio de aumento de receita, vereador Leomar, proveniente da elevação das alíquotas, ampliação da base do cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Como é que a prefeitura vai compensar essa saída de 300 milhões de reais? Vai ser em cima do arroxo salarial dos professores? Vai ser em cima do arroxo salarial dos profissionais da saúde? No arroxo salarial em cima dos engenheiros e arquitetos da prefeitura? Em cima do servidor público? São essas as minhas questões, senhor presidente. E no meu entendimento, ela deve sair sim da ordem do dia, porque não atende à lei fiscal que eu acabei de citar, de responsabilidade fiscal. Obrigado. A presidência suspende a sessão por 5 minutos, em decorrência da questão de ordem formulada pelo vereador Leonel Brizola Neto. Está reaberta a sessão. Em resposta à questão de ordem formulada pelo nobre vereador Leonel Brizola Neto, reporto-me ao último parágrafo da justificativa, da mensagem do Poder Executivo, cujo teor reproduz, com relação ao artigo 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Cumpre informar que o projeto, ora encaminhado, comporta nominalmente uma estimativa de renúncia de receita da ordem de 300 milhões de reais. Todavia, deve ser destacado que não haverá impacto orçamentário financeiro nos exercícios subsequentes à publicação da respectiva lei, na forma do caput do citado dispositivo. Em decorrência disso, espero ter esclarecido a questão de ordem do novo vereador Leonel Brizola Neto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do novo vereador Leonel Brizola Neto. Obrigado, senhor presidente. Não esclareceu. E como trata a própria lei, ela deve vir no anexo e não na justificativa. A justificativa ela é subjetiva. Ela não comprova que está retirando dinheiro daqui e vai colocar em outro lugar. Não há essa comprovação. Então, é uma questão subjetiva. Então, como devemos tratar com respeito o dinheiro do povo, que é o que se trata a matéria em tela,
ela fica a dever nesse sentido. Continuo fazendo a mesma questão de ordem. Ela não atende à Lei de Responsabilidade Fiscal no seu artigo 14, porque ela vem na justificativa e não no anexo. Então, o correto deveria ser ele retornar, sair da ordem do dia, providenciar o anexo, dizer da onde vai sair da onde vai sair essa compensação de 300 milhões, para que não tenha dúvida que vai ser em cima do arroz salarial dos profissionais servidores públicos. Nobre vereador, em resposta à segunda questão de ordem, informo a Vossa Excelência que a Secretaria-Geral da Mesa orienta-me no sentido de que o que importa não é nenhum anexo à mensagem, mas o esclarecimento e detalhamento ao legislador, para que tenha conhecimento das implicações na aprovação da matéria. Nobre vereador César Maia. Em discussão o projeto. Para encaminhar, senhor presidente. Para discutir o projeto. Tem alguém inscrito? A questão de ordem também sobre o projeto. Terceira questão de ordem, nobre vereador Leonel Brizola Neto. Aqui diz no parágrafo que o senhor citou na justificativa, além disso, o projeto de lei objetiva induzir ingresso imediato de receitas. Não diz qual é a receita e não diz de onde vem. Uma vez que, para aderir à remissão e à anistia ora proposta, um certo número de contribuintes. Quantos são? Quantos são? É subjetivo demais. Ele não atende à lei. Esse era o meu entendimento. Então, o correto, senhor presidente, seria sair da ordem do dia para que se providenciasse todas essas questões. Mais uma vez. Nobre vereador, permaneço na posição adotada, segundo a orientação da Secretaria-Geral da Mesa. A matéria está em discussão. Para encaminhar, senhor presidente. Está em discussão. Quando entrar em votação, eu permitirei encaminhamento. Presidente, vamos pela ordem. Pela ordem, nobre vereador, doutor João Ricardo. Não, eu queria só rebater algumas coisas que foram ditas pelo meu querido amigo vereador Leonel Brizola. Esse projeto vem sim respeitar o dinheiro do erário, sim, vem sim respeitar, porque trata de uma matéria, uma injustiça que vem sendo cometida há muitos anos. E o respeito ao erário, na realidade, é exatamente isso. Paga quem tem que pagar, paga de maneira regulamentada e não cobrar, Deus dará. Não cobrar um imposto absurdo de pessoas que acabam inviabilizando uma atividade econômica. Então esse projeto vem sim respeitar o dinheiro do horário. Muito obrigado. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar, o nobre vereador César Maia, posteriormente, a vereadora Laura Carneiro. Com a palavra, Sua Excelência. Senhor presidente, eu vou votar a favor do projeto de lei, porque a carga tributária no Brasil atingiu um ponto de insuportabilidade. Qualquer projeto de lei para reduzir carga tributária, Democratas vai votar a favor, como encaminhou, votou e acabou com a CPMF. A mesma razão que me leva a votar a favor desse projeto de lei vai me levar a votar contra o projeto de lei do ITBI, que aumenta a carga de ITBI, que o caso do Rio de Janeiro tem o maior ITBI per capita do Brasil todo, quase 50% a mais do que São Paulo. Então, no caso do ITBI, eu voto contra, mas no caso da redução do ISS para certas categorias uniprofissionais, porque outras já foram contempladas, voto a favor. Encaminhar. Para encaminhar, a nova vereadora Laura Carneiro. Senhor presidente, tem a honra de encaminhar em nome do bloco por um Rio Melhor, portanto, do bloco majoritário dessa casa. Esse é um trabalho coletivo da Câmara de Vereadores. Aprovar o projeto hoje significa a redenção de inúmeros profissionais liberais dessa cidade, médicos, contadores e tantos outros, que discutem na justiça o que são. Essa casa, mais uma vez, demonstra que é possível transformar, através da legislação,
especificar o que são os uniprofissionais. É apenas esse o objetivo do projeto. O projeto, ao invés, nobre vereador Brizola Neto, de tirar a receita, trará para o município do Rio de Janeiro quase 57, 58 milhões de receita, senhor presidente. O que significa obra, o que significa modificações, o que significa transformar a vida das pessoas através da lei e de uma lei que efetivamente soluciona o problema de muitos profissionais. Queria parabenizar todos os vereadores, em especial o vereador João Ricardo, com quem ao meu lado lutamos, e o vereador Carlos Eduardo. Essa é uma luta antiga, eu entrei nela há 1 ano e pouco, mas essa é uma luta anterior a esse mandato. Não foi o primeiro projeto que foi apresentado, esse deve ser o 3º projeto apresentado e, portanto, os profissionais estão cansados porque não tinham votado essa matéria ainda. E nós, hoje, festejamos a possibilidade de cumprir com eles o papel que é dessa casa, de efetivamente transformar através da lei, transformando e garantindo direitos básicos e mínimos a profissionais que fazem com que essa cidade ande, se modifique, transforme, cure vidas, como são os profissionais médicos e os profissionais contadores que fazem com que isso tudo aconteça. Parabéns a vocês. O bloco vota sim, senhor presidente. Para encaminhar a votação, nobre vereador Leonel Brizola Neto. Senhor presidente, obrigado, senhores vereadores. Não, na verdade, eu queria dizer que eu não estou na questão do mérito. O mérito é extremamente importante, sou favorável também, mas é a maneira como é apresentado nessa casa, que essa casa acho que merece respeito pela transparência. Numa sessão extraordinária, que sequer fomos discutidos com os outros vereadores, de uma maneira, às vezes, assodada, sem explicar o mérito da questão. Então, quando eu fiz uma questão de ordem, não era questão de ordem do mérito, e sim da maneira como ela foi apresentada, senhor presidente. Eu queria deixar claro isso, porque essa aqui, na verdade, no meu entendimento, diz respeito à transparência da maneira como o executivo enviou para casa. Perfeitamente, compreendo perfeitamente. Senhor presidente, para encaminhar. Para encaminhar a votação, o nobre vereador Dr. Carlos Eduardo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores desta Casa de Lei, como líder do Partido Solidariedade, em nome dos vereadores que os compõem, e tenho certeza que falo hoje pelo conjunto de vereadores desta casa que sempre foram favoráveis aos trabalhadores, principalmente aos trabalhadores da saúde, aos contadores, aos advogados, aquele pequeno profissional, presidente, que se uniu em associação uniprofissional e que, em virtude de uma lei mal interpretada, por divergências federais em relação à lei municipal, foram autuados muitos indevidamente. Então, na verdade, senhor presidente, esse projeto, ele vem a colocar no trilho o que se chama de associações uniprofissionais. E a prefeitura vai passar a receber um dinheiro que não iria receber, senhor presidente. São 57 milhões anuais que a prefeitura receberá e que certamente será investido nos diversos segmentos que a nossa sociedade civil organizada necessita, como saúde, educação, habitação. Esse é o dinheiro dos nossos impostos. Então, eu encaminho favoravelmente esse projeto no sentido de fazer justiça social, senhor presidente. Esse projeto é para que seja feita a justiça social. Muito obrigado, senhor presidente. Para encaminhar, o nobre vereador Guaraná. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, só para esclarecer algumas coisas que foram colocadas aqui. Primeiro, esse é um projeto de lei do ano passado. Então, se a gente tivesse algum anexo nesse projeto de lei, teria que ser um anexo ainda do outro orçamento, né, que já foi aprovado. Então, não tem nexo num projeto de lei que você modifica a lei 691, que é o Código Tributário do município, você botar os anexos, né? Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela não pede isso. Quem entendeu assim, entendeu errado, que precisa ter informação. E na lei orçamentária anual e na LDO, aí sim a gente bota os anexos referente ao impacto
que se está trazendo em função da modificação da Lei 691. Então, essa é a primeira coisa, para deixar bem claro. E a informação estava muito clara, desde a primeira vez que esse projeto veio no ano passado. Talvez o vereador que atentou com essa questão não tenha lembrança em função de ter passado tanto tempo. Agora, dizer que não houve discussão dessa matéria, no ano passado teve aqui a Secretaria de Fazenda debatendo, todos foram convidados, e nesse ano também, com a presença do secretário, a presença do subsecretário, todo mundo debatendo essa questão. E mais, na semana passada a gente fez uma sessão extraordinária para votar, entre outros, esse projeto também, e as mesmas pessoas que não queriam essa sessão extraordinária hoje aqui e assinaram o livro, não conseguiram obter as 7 assinaturas, as mesmas pessoas derrubaram a sessão na semana passada em função de não ter quórum momentâneo na hora. Então hoje a gente vai encaminhar, e acredito que a gente vai obter uma vitória aqui, no sentido de aprovar esse projeto. Esse é um projeto que dá para várias categorias a possibilidade de pagar imposto, como alguns já fazem. Por exemplo, os advogados já pagam imposto dessa forma, até porque a categoria dos advogados sempre recorreu à justiça e, com as suas vitórias sucessivas, acabaram ganhando o direito de pagar aquilo que outros profissionais não tinham, né? A gente vê a representação dos médicos aqui, mas tem diversas outras categorias profissionais que são penalizados pelo fato da gente ainda não ter aprovado essa modificação. Então eu tenho certeza que o mérito, todo mundo é favorável, até porque essa suposta renúncia fiscal é uma renúncia que pode ser fiscal, mas não é uma renúncia de fato, porque é um dinheiro que a prefeitura não arrecada, porque não é pago. Mas isso gera problema para a prefeitura e gera problema para os profissionais, porque os profissionais acabam tendo a cobrança em cima deles e acaba inviabilizando a atividade profissional deles. A gente tem um projeto e a gente vai ter uma emenda. Então eu queria pedir 2 coisas. Primeiro, como líder do governo, a aprovação do projeto, a votação favorável ao projeto e a emenda que aperfeiçoa o projeto. E volto a dizer, essa é uma emenda que foi proposta numa reunião onde teve presente o secretário de Fazenda, onde teve presente toda a equipe da Secretaria de Fazenda e diversos vereadores, né? E, aliás, foi uma emenda que deu uma pacificada numa disputa que estava havendo aqui. E depois, senhor presidente, eu vou pedir para o pessoal da Comissão de Constituição e Justiça ver se eles podem preparar a redação do vencido, porque eu vou pedir a dispensa da publicação para que a gente possa ainda hoje aprovar em segunda, para que as pessoas possam sair com essa vitória aqui e a gente possa entregar para os profissionais liberais cariocas essa vitória que eles aguardam há tanto tempo. Então, encaminhamento do governo é favorável à emenda e favorável ao projeto. Em votação, a emenda de número 1. A matéria exige o quórum de maioria absoluta. Vamos proceder à votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Tá bom, vir. Vir pra cá tá bom. Tava encaminhando pra Pauliano, Filho Afiar, todos
Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Declaração. Declaro voto depois. Encerrada a votação. Votaram sim 42 senhores vereadores. Não nenhum. A emenda de número 1 está aprovada. Em votação, o projeto assim emendado. Votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Todos que quiserem assinar. Menos aqui. Vou encerrar a votação. Vou encerrar a votação. Ainda não encerrei. Vereador Luiz Carlos Ramos, pode votar. Está encerrada a votação, consignando voto do vereador Luiz Carlos Ramos. Declaração de voto, senhor presidente. Como vota? Sim. Pela ordem. Votaram sim 42 senhores vereadores. Não, nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado. Declaração. O vereador Guaraná, em seu encaminhamento, propôs a dispensa da publicação da redação do vencido. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Para declaração de voto, novo vereador Carlos Caiado. Declaração de voto também, posteriormente. Senhor presidente, senhor vereador, a declaração de voto é bem rápida. Na verdade, confirmar o que foi dito pelo vereador César Maia, as diretrizes do Partido Democratas, como foi feito em Brasília, derrubando a CPMF, a gente mantém o nosso voto favorável a essa redução de imposto e, ao mesmo tempo, é a justiça fiscal que nós estamos fazendo aqui. E eu quero também, quando a gente fala de justiça, dirigir a palavra também ao vereador Dr. Carlos Eduardo, que foi um grande líder, está sendo um grande líder para poder aprovar esse projeto. Tive a oportunidade, vereador Carlos Eduardo. Vereador Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Estou falando de Vossa Excelência. Vossa Excelência é testemunha de inúmeras reuniões que nós passamos juntos, inclusive no CREMERG, enfim, com os sindicatos, a defesa desse projeto. É um projeto que dá incentivo, inclusive, às empresas ficarem no Rio de Janeiro, porque as empresas estão saindo do Rio de Janeiro. É um debate importantíssimo em nossa cidade, quando se trata da justiça, do ISS, que não só dessa matéria, mas tem outras matérias que nós estamos perdendo para outra cidade muito próxima. Então, essa casa, aprovando essa matéria em primeira discussão, espero em segunda, nós estamos trazendo um benefício muito grande para a cidade. E, pelo contrário, o que é dito por várias pessoas por aí,
que nós não estamos reduzindo e não estamos deixando de arrecadar. Pelo contrário, nós estamos dando direito de arrecadação ser realmente arrecadada para essa cidade, que nós possamos ter investimentos direto e indiretamente na saúde da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Declaração de voto. Para a declaração de voto, vereador Leonel Brizola Neto. Obrigado, senhor presidente. Conforme a televisão mostrou, votei favorável, mas eu queria ainda insistir que houve uma falta de respeito com esta Casa do Povo do Rio de Janeiro, pela falta de transparência. Quando você diz aqui demonstração, você tem que demonstrar, não é? Então, não ficou demonstrado, pelo menos no meu entendimento, da onde que vai sair essa renúncia. Como votei favorável, a matéria é importantíssima, de extrema importância para a questão da saúde e do trabalho, mas como temos a lei de responsabilidade fiscal, que, embora seja criada muito por conta do neoliberalismo, do PSDB implementado, Fernando Henrique, mas eu queria dizer que não foi demonstrado. Sabe, eu posso até fazer uma comparação um pouco esdrúxula, mas é a mesma coisa que, aí sim, lógico, o médico pela experiência vai saber, o médico examinar um paciente, diagnosticar um paciente sem um exame de sangue. Você vai dar um diagnóstico sem o exame. Lógico que o médico, já experiente, já tenha tantos labutados, pela experiência do atendimento, ele vai proceder dessa maneira. Agora, um jovem, sem esses exames, ele vai dar um diagnóstico equivocado ou até nem vai dar o diagnóstico. É isso que trata aqui. Então a matéria é importante, eu queria deixar claro aos profissionais ali que estão com os cartazes, dizer que é importante, vocês é vitorioso, mas não há transparência. E, no meu entendimento, um governo que não tem transparência, não tem compromisso com o dinheiro do povo. Eram essas as minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, nobre vereador Tio Carlos. Obrigado, tio Carlos. Rapidamente, eu realmente estou muito satisfeito com a aprovação desse projeto hoje, por unanimidade nessa casa. Essa casa entendeu o que significa justiça fiscal, o que significa objetivar os parâmetros e não deixar os profissionais à mercê de subjetividades, do bom humor do fiscal ou de qualquer outra regra. Quero parabenizar aqui o meu líder do meu partido, o vereador Carlos Eduardo, vereadora Laura Carneiro. É verdade, sim, vereador Carlos Caiado esteve desde o início nessa discussão. Dizer ao meu Conselho Regional de Medicina que eu tenho muito orgulho de ser liderado por eles. Temos membros aqui, sou um soldado, quero estar junto em todas essas lutas. Parabenizar o pessoal aqui do Sindicato dos Contadores, que fizeram um trabalho brilhante. 2 mais 2, 4, se tirar 1, 3. Parabéns a eles, que conseguiram realmente demonstrar a riqueza desse projeto. Eu me emociono em dizer que eu sou um soldado. Doutor Pablo, eu sou um soldado. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Ouvimos o vereador Tio Carlos, agora vamos ouvir o doutor João Ricardo. É uma honra ser o doutor João Ricardo. Apesar que eu só queria dizer exatamente, primeiro, parabéns a todos esses profissionais que aqui se encontram. Dizer que hoje a vitória será completa pela iniciativa do líder do governo, Guaraná. Parabéns ao Executivo, que teve a sensibilidade, inclusive, de pedir que pudéssemos votar numa segunda extraordinária para que essa vitória realmente seja completa. Então, parabéns ao meu líder, Carlos Eduardo, aos companheiros profissionais que aqui se encontram. Eu sei que essa luta foi muito grande e essa vitória vai ser muito especial. Parabéns. Pela ordem, nova vereadora. Senhor presidente, apenas pela ordem, nova vereadora Laura Carneiro. Depois, para a declaração de voto, vereador Tiago Carribeiro. Por uma questão de justiça, para agradecer a Vossa Excelência. Vossa Excelência foi o grande articulador, ao lado do novo vereador Jorge Braz, para que o dia de hoje fosse possível. Vossa Excelência recebeu o CREMERG, o SESCOM. Vossa Excelência deu todas as condições necessárias para que hoje estivéssemos votando em 2 turnos, nos 2 turnos, essa matéria. Obrigada, presidente Jorge Felipe. Obrigada, meu líder Guaraná.
ao prefeito Eduardo Paes, que apresentou o projeto, e a todos os vereadores que assim o votaram. Obrigado ao CREMERG e ao SESCOM que aqui estão presentes. Obrigada. Obrigado a Vossa Excelência. Para declaração de voto, vereador Tiago Carribeiro. Senhor presidente, é muito rápido, é só mesmo para poder parabenizar o trabalho do vereador Carlos Eduardo, Jorge Manaia, João Ricardo, Laura Carneiro, que realmente trabalharam não só pela elaboração desse projeto, mas principalmente pelo esclarecimento desse projeto para cada um dos vereadores que estão aqui hoje. E dizer, presidente, que assim como falou o vereador Carlos Caiado e o vereador César Maia, na verdade a cidade do Rio de Janeiro vinha perdendo muitas empresas. Hoje o número de empresas da cidade do estado do Rio de Janeiro mais que dobrou. Mas muitas dessas empresas não vieram para a nossa cidade. Vieram para municípios vizinhos, como Saquarema, como Queimados. Isso não pode mais acontecer e a gente tem que ficar muito atento para isso e fazer o que for possível para mudar essa realidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre vereador, doutor Jairinho. Presidente, primeiramente, parabenizar os vereadores. Eu, como profissional médico, quero parabenizar o vereador doutor Carlos Eduardo, sempre com uma visão esclarecedora a respeito do assunto. Houveram várias dúvidas e o vereador Carlos Eduardo estava inteirado do assunto e pôde dizer para diversos vereadores aqui orientar essa votação, né? Que vem, no caso, ajudar os profissionais médicos a não perder essas brigas jurídicas em que a gente tem de muitos colegas nossos que vêm falando com a gente durante todo esse tempo e que agora vão poder regularizar a sua vida e pagar aquilo que deve, né? Quero também parabenizar os contadores. Tem um vizinho meu, Vitor Hugo, que participa da Associação dos Contadores do Rio de Janeiro, que também que brigou por que essa lei pudesse ser votada. Tem várias categorias que realmente aqui no Rio de Janeiro tem a ganhar a esse respeito. Eu queria também, a nível de esclarecimento, né, fazer um questionamento como que eu subscrevi um projeto de lei que foi publicado ontem. Eu sei que hoje nós temos uma votação do Executivo, várias votações do Executivo importantes, mas ontem foi subscrita uma lei a respeito de centro de convenções na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, de acordo com o Rio Conventions, que tem mais de 30 anos de atividades, vem perdendo nos longos dos 5 anos para cá. Inclusive tem uma tabela que chegou nos gabinetes dos vereadores, 70% dos eventos na cidade do Rio de Janeiro foram perdidos para outros municípios e para outros estados, né? Por conta que somente o Centro de Convenções Sul-Américas e o Rio Centro são os únicos 2 centros de convenções aqui da cidade do Rio de Janeiro. Foi encaminhada uma carta no ano passado e foi encaminhada agora esse ano uma carta da Associação Brasileira de Hotéis, em que os grandes hotéis poderão ficar ociosos após as Olimpíadas. E não só isso, mais importante que isso, é a cidade do Rio de Janeiro, que tem a sua vocação turística, perder para as outras cidades por não ter esses centros de convenção. Então, de forma que eu fui um dos vereadores que subscrevi o projeto, eu venho aqui esclarecer que é por esse motivo que nós subscrevemos o projeto de lei que trata a respeito de centro de convenções na cidade. O Rio de Janeiro perdeu, como eu havia dito, nos últimos 5 anos, 70% dos eventos que estavam sendo realizados aqui nessa cidade, sem perder o Rio Centro, que agora vai ficar paralisado nas Olimpíadas durante 7 meses, tendo perdas irreparáveis. Então, na verdade, como eu subscrevi o projeto, me senti na obrigação de vir aqui e relatar o motivo pelo qual o projeto está publicado, porque, na verdade, dessa forma, todos os vereadores podem ter ciência do projeto e vir com indagações, com emendas para poder ajudar a aprimorar. Mas nós, como vereadores da cidade do Rio de Janeiro, temos a obrigação de cuidar dessa parte também, que é a parte de que diz respeito à Câmara de Vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, declaração de voto. Pela ordem, vereadora Leila do Flamengo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, todos vocês que estão presentes. Hoje é um orgulho nós pudermos votar projetos de extremo interesse da cidade e da população, que vai ajudar, no caso de vocês, os trabalhadores que muitas vezes fecham consultórios, pequenas clínicas, escritórios de contabilidade, que trabalham às vezes 3, 4 pessoas, pelas dificuldades das despesas
cada vez maiores, como é a parte tributária. Vocês estão de parabéns e a Câmara Municipal cumpre o seu papel com a cidade do Rio de Janeiro. Eu queria, senhor presidente, pedir pela importância da cidade, neste momento que o Rio dá uma alavancada, de ser incluído na extraordinária o projeto de lei do Centro de Convenções. Nós vivemos do turismo e precisamos ter cada vez espaços para recebermos as grandes convenções da cidade. E queria também, senhor presidente, que fosse incluído na pauta agora da extraordinária o projeto da área portuária. Há uma necessidade premente da população pelo acesso à habitação. E é uma área que facilita a vida das pessoas e que vai ter um grande desenvolvimento. Eu defendo a votação imediata do projeto da área portuária do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Tio Carlos. Senhor presidente, eu gostaria de justificar a ausência do companheiro vereador Edson Ferraz. Felizmente encontra-se doente e não pôde participar do dia de hoje. Isso para a gente é um motivo de preocupação, até porque eu sei que é um companheiro que está sempre presente nas votações e no dia de hoje, num projeto tão especial para a nossa cidade, ele não está presente. Então eu estou aqui justificando a ausência dele. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre vereador Paulo Messias. Nobre presidente, caros colegas, eu queria, em resposta ao discurso de ontem, o secretário de Fazenda, Marco Aurélio, respondeu que não procede a informação que tínhamos recebido, que os administrativos estariam recebendo de forma adiantada os encargos especiais enquanto seu plano de carreira não tivesse saído. Agradeço a atenção do secretário. Vou pedir à fonte que passou essa informação que, se houver de fato nome e sobrenome do servidor, que passe, para que nós passemos para o secretário, porque realmente não houve informação específica de quem seriam os servidores. Portanto, vale aí a versão do secretário, a quem agradeço a atenção. Aproveito para parabenizar o vereador Carlos Eduardo nessa importante iniciativa de grande valor para a cidade. Obrigado, presidente. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 383 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 1364, de 19 de dezembro de 1988, e dá outras providências, pendente de parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Para emitir o parecer, nobre vereador Átila Nunes. Favorável. Parecer é favorável. Em discussão, projeto. Para discutir, o nobre vereador César Maia. Com a palavra, sua excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, peço vênia a vossa excelência para, antes de discutir o projeto de lei, fazer um comentário direcionado ao vereador Jorge Braz, que vai deixar o vereador Jorge Braz muito feliz e satisfeito, e vai deixar os demais candidatos a governador tristes e apreensivos. O governador Eduardo Campos deverá apoiar o senador Crivella para governador, Eduardo Campos, com Romário para senador, o que muda completamente o quadro eleitoral aqui do Rio de Janeiro. Podia deixar de dar uma notícia dessas, porque estou devendo uma notícia boa ao vereador Jorge Braz. Quanto à questão da lei do TBI, senhor presidente, bem, primeiro, cumprimentar a atual coordenadora do ITBI, porque é o único tributo que o Rio de Janeiro arrecada por per capita, bem mais do que São Paulo. Inacreditável. Como o Rio, através principalmente da atual gestão, eu podia até jogar aqui para mim, não, da atual gestão. E aqui vem mais um projeto de lei nessa linha de aumento da receita do ITBI. Não aumenta o ITBI
nos casos atuais de incidência. Ou seja, se você vende ou compra um apartamento, não está mudando nada nos casos atuais de incidência. O que está fazendo é uma modificação do Código Tributário, alegando que a última lei que alterou o Código Tributário, que é uma lei de 88, já é uma lei muito antiga, ultrapassada, que era do Estado, alto lá, porque o Rio de Janeiro era Guanabara, portanto, acho que não é uma boa alegação. Agora, é um projeto complexo, não é de fácil leitura. São 60 dispositivos que estão sendo modificados, ajustando a base de incidência. É difícil dizer, com o complexo das propostas, é difícil dizer o que significa justiça fiscal e o que não significa justiça fiscal. Posso ler um outro texto, por exemplo, o artigo 5º, não vou me estender, presidente, o artigo 5º, que tem como caput: compreendem-se na definição do fato gerador as seguintes mutações patrimoniais envolvendo bens imóveis ou direitos a eles relativos. No inciso 5º, a lei atual diz: instituição de usufruto, uso e habitação. Na nova diz: instituição e extinção de uso, usufruto e habitação. Alarga a base de incidência. Não vou ler 60 dispositivos, que alguns são de um escritor extremamente complexo. O imposto incide nos casos de extinção de pessoa jurídica ou desincorporação do patrimônio de pessoa jurídica, quando o imóvel for transmitido à pessoa distinta daquela que o integralizou ao capital social. Portanto, é um projeto de lei extremamente complexo e que, porque aumenta a capacidade arrecadadora do município, e o meu partido tem defendido sempre a redução de carga tributária, e não se vê aqui nenhum sinal de justiça fiscal, se vê sinal de competência na tributação. O meu partido vai votar contra, assim como votou a favor a redução do ISS das entidades uniprofissionais, vota contra, por aumentar a base de tributação de um país que já paga muito tributo. Por favor, vereador Caiado. Vereador César Maia, na verdade, como vereador da cidade, até mesmo ultimamente, muito mais cobrado pela população do Rio de Janeiro, pelo alto valor dos imóveis, perante o momento que a cidade vive. Hoje até o mercado até fala em bolha no momento, mas eu não quero nem entrar nesse tema. Mas o que eu queria entender, se pudesse até nos esclarecer, e foi até no seu blog, em novembro de 2013, até esclareceu bastante e trouxe uma discussão muito significativa, que fala que o ITBI do Rio corresponde a 45% do IPTU. Em São Paulo, esta proporção é a metade. O que nós entendemos, o projeto não tem a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. E quando a gente fala de justiça fiscal, esse seria até o momento para poder discutir isso. Porque a gente vê a população reclamando que pagou o imóvel, até mesmo tendo essa proporção do valor mais alto, mas pagou X, e a prefeitura, na hora de cobrar o ITBI, bota o valor do imóvel X, mais, supervalorizando uma realidade que não é. Então, essa discussão que o senhor trouxe, e inclusive eu estava relembrando aqui agora, lendo aqui os e-mails, que eu lembrei disso, em novembro de 2013, no seu blog, relata uma comparação da cidade de São Paulo e da cidade do Rio de Janeiro. É onde que a cidade de São Paulo, hoje, né, é a referência economicamente. Espero que o Rio de Janeiro ultrapasse o mais rápido possível, mas do nosso país. Então eu queria que o senhor pudesse depois, se não der tempo ainda hoje, relatar sobre isso, e até mesmo essa discussão desse projeto teve, sim, mas muito pouco, é muito difícil entender o que está escrito ali. Eu queria depois, até se a gente
fosse até votar hoje em primeira, mas demorar um pouco mais, votar em segunda, poder entender mais e discutir, que possa até incluir essa justiça fiscal que precisa também sobre a questão do valor do ITBI hoje na nossa cidade. Obrigado, vereador. Eu fui prefeito 12 anos e eu tenho que cumprimentar a qualidade técnica e moral dos fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda. Muita gente reclama porque o ITBI, quando ele compara o ITBI que ele pagou com o valor venal do imóvel, ele imagina que houve uma decisão arbitrária por parte da fiscalização. Não é verdade. O ITBI paga sobre o valor de mercado do imóvel e não sobre o valor venal. Eu tive alguns casos, por exemplo, do antigo secretário de Saúde do Estado, em que ele comprou um imóvel e nessa compra ele acusou um valor que era menos do que o valor venal. E ele teve que pagar de ITBI 20 vezes mais. Não reclamou, pagou na hora. E foi um pagamento alto. Portanto, esse trabalho feito pela fiscalização é um trabalho muito delicado, porque é valor de mercado. E o mercado oscila. Na hora, tem que trabalhar uma planta de valores que o grupo do ITBI tem que acompanhar permanentemente. Não é o caso. Nós estamos tratando aqui de alargamento da base tributária. E por coerência da maneira que o meu partido me orienta, assim como votei a favor da redução do ISS, das entidades uniprofissionais, voto contra esse alargamento da base tributária do ITBI. Obrigado, presidente. Para discutir o projeto, o nobre vereador Jorge Braz. Muito boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, dos presentes, amigos presentes, companheiros com espírito de luta. Precisamos de brasileiros assim. Continuem lutando. E a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Eu queria fazer um pronunciamento, senhor presidente, sobre o referido projeto, e não exclusivamente sobre esse, inclusive sobre outros também, até porque todos, obrigatoriamente, têm de primeiro passar nas nossas mãos, na mão da Comissão de Justiça e Redação. E eu não tive tempo, eu estou recebendo o projeto aqui agora, eu queria até usar diretamente o projeto, mas nem vou poder porque eu não tive tempo de me preparar para isso. Eu queria primeiramente, logicamente, agradecer as palavras do nobre vereador César Maia e dizer, vereador César Maia, que Vossa Excelência me deixou numa calça apertada, eu não diria saia justa, mas não fica bem, depois de uma certa idade pelo menos, mas numa calça apertada, falando a respeito do Crivella. Até porque eu sou do PMDB, fui do PMDB, na época eu ainda candidato a vereador, Vossa Excelência candidato a prefeito do Rio de Janeiro em 2000, e a gente já se conhecia e passamos a nos conhecer politicamente, em trabalhos, eu no grupo da igreja e Vossa Excelência com toda a sua perspicácia e conhecimento que tem de política como prefeito, e chegamos ao final de vários mandatos, fomos bem-sucedidos. E tô tentando dizer que não é novidade para ninguém, que eu fui, sou e continuarei sendo bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, onde o Crivella é bispo licenciado, como eu, e, vez por outra, a gente se encontra nas igrejas, nas catedrais da vida. Deve ter dificilmente a gente se encontra, até porque ele é senador, e antes ministro, então dificilmente a gente se encontra. Mas às vezes isso acontece, e lógico, é um prazer imenso, até pelo companheirismo, amizade que a gente tem a ele. E certamente, se vier a acontecer, como Vossa Excelência tem de vez em quando me falado,
até pelas pesquisas que Vossa Excelência faz normalmente, já tem esse hábito, de vez em quando Vossa Excelência me dá alguma posição com respeito a isso, eu agradeço. E eu tive uma vez com o Crivella hoje, né, candidato, eu tive uma vez depois disso. Inclusive comentei aí com ele que de vez aqui na Catedral Nossa em Del Castilho, no domingo, quando saímos da reunião. A gente se encontrou assim sem querer. E eu inclusive comentei que de vez em quando Vossa Excelência faz comentário a respeito, está analisando e tem visto, né, segundo sua análise, com bons olhos a candidatura dele. E é claro que se o hoje senador Marcelo Crivella, né, por um avesso da vida, né, ganhar, já é a segunda vez que ele tenta desta feita para governador novamente, já tentou para prefeito 2 vezes, né, como o Lula tentou 4, um dia ganhou, pode ser que ele até ganhe, né, e não vou dizer a Vossa Excelência que eu ficarei triste, eu terei acesso, né, afinal é um amigo, é um companheiro, né, e... perfeito. Então, certamente, né, um amigo companheiro. Porém, eu, né, sou PMDB, já estive no PMDB. Na época do Garotinho, eu fui obrigado a sair porque eu fui maltratado na época como governador, né, Sua Excelência, o governador Garotinho, né, rejeitou a gente. Na época não concedeu, inclusive, legenda, que a gente queria ser candidato, ele não deixou. E aí, se não tem nenhum respeito, eu saí do PMDB. E agora tive a oportunidade, e aí me reelegi pelo PTdoB. E agora, com oportunidade, tal a nova liderança, né, que pessoas, no meu ver, profissionais, equilibradas, sem visão tacanha, né, específica, que é a liderança do PMDB, a despeito de seus erros e acertos, todos têm, né, mas na pessoa do presidente Jorge Pisciani, né, e das lideranças outras do PMDB, né, como o próprio presidente, está sempre aí, né, ajudando, dando direções. Então, eu estou muito bem e tenho certeza que a chance é grande, né, do governador Pezão, até porque, né, é o governador, é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que tem uma história muito grande, né, e certamente tem toda a chance do mundo. E ganhando o governador do PMDB, né, certamente, né, creio eu, não terei, né, tanto acesso com a amizade como tenho com o Crivella, mas espero, governador, que uma vez eu estou ganhando, por favor, como disse o novo vereador César Maia, não se esqueça de mim, porque até hoje os partidos se esqueceram. Eu gostaria agora de voltar aqui, rapidamente, senhor presidente, não me estendendo nisso, e falando que esse projeto, como todos os outros que têm chegado até a Comissão de Justiça e Redação, é lógico, nós não somos, como falou o novo vereador César Maia, né, prefeito, né, por 3 mandatos, se não me falha a memória, que tem um conhecimento muito grande disso. Não é um projeto simples, é um projeto de fato amplo, né, difícil e tal. E eu confesso que tive dificuldades, sentei com o meu pessoal, são advogados, certamente o vereador César Maia conhece, o doutor Mauro Barata, que é um engenheiro da prefeitura, foi chefe de gabinete do Conde, ele já foi, se não me engano, não sei se diretor de assuntos urbanos, alguma coisa, e ele conhece muito, e é quem tem me ajudado muito nisso, né? O Guaraná sabe disso, né? Engenheiro, ele é uma pessoa de fato equilibrada e me dá sustentação nessas coisas. E nós discutimos isso, que eu tive muitas dúvidas. Eu não gosto, pelo menos eu não sou assim, simplesmente vou assinar cegamente porque eu sou governo, sou PMDB e acabou. Eu não sou assim. Se quiserem, vão ter que colocar outro. Eu quero ter consciência do que faço, pelo menos no melhor possível. E discutindo isso com a equipe, senhor presidente, nós chegamos à conclusão que, de fato, a Prefeitura está de parabéns porque o Executivo está atualizando
atualizando. E antes de eu encerrar essa conclusão nossa, eu fiz questão com o nobre vereador Guaraná que o subsecretário e os técnicos da Secretaria, né, de Fazenda viessem aqui, e fui eu que fiz isso, fiquei perturbando o Guaraná. Falei, Guaraná, não dá para assinar isso, é um negócio complexo, seria possível. E o nobre vereador trouxe os técnicos aqui. Nós tivemos uma reunião aqui na sala das comissões, onde eu fiz várias perguntas e vários questionamentos. Eu fui o que mais questionei, parecia que eu era oposição. Eu fui o que mais questionei, porque eu queria entender. E, de fato, chegamos à conclusão de que era necessário, se fazia mista, uma atualização do processo de cobrança, de abrangência do ITBI hoje em dia. As leis que vigiam isso, eu não lembro agora, como eu estou dizendo, eu não peguei aqui agora de imediato, se não me engano, é um decreto de 70 e pouco, de 80 e pouco, talvez o vereador César Maia possa me direcionar nesse ano. Ou seja, precisava de fazer uma atualização, inclusive tem um dos artigos aqui que até hoje vigente, que tem sido até hoje assim, que a prefeitura tem que agir em cima de unidades fiscais, porque naquela época havia necessidade, todo mês tinha as correções, né, absurdo do dinheiro, e era por unidades fiscais. Então esse projeto corrige esse tipo de situações e tantas outras, atualiza, ou seja, é basicamente uma atualização do processo, dentre outras coisas, e a minha maior preocupação foi resolvida, foi respondida, que é ninguém correr risco de ter de pagar 2 vezes qualquer tipo de imposto. E o que eu havia entendido aqui é que a pessoa teria de pagar quando comprasse e quando fosse vender teria de pagar novamente. E foi explicado que não é. O que mudou é que hoje se cobra basicamente num contrato de compra e venda. Quando se faz um contrato de compra e venda e acaba de se pagar todo o valor do contrato, se tem de pagar o ITBI. E a grande maioria das pessoas que compram, naturalmente, que vendem, não sabem disso. Então, elas pagam o que necessariamente tem de pagar pelo referido imóvel que compra e não fazem o registro, né, o RGI. Não fazem porque não tem dinheiro, é caro, deixa para depois. Só que pela lei de hoje vigente, tem de se fazer esse registro, o RGI, imediatamente assim que acaba de pagar a promessa de compra e venda. Uma vez não fazendo, quando a pessoa for fazer 6 meses depois, 1 ano depois, ela tem que pagar com juros e correções o ITBI que antes não havia pago. E com esse projeto se corrige isso, ou seja, só se pagará o ITBI efetivamente quando se fizer o registro geral de imóveis, quando se fizer o RGI, aí sim se pagará o ITBI. Eu acho muito justo, eu acho que a gente precisa disso, a cidade precisa disso, e eu gostaria de dizer aos senhores que a Comissão de Justiça e Redação, né, demorou, exigiu, cobrou, mas hoje nós temos consciência de que é um projeto muito bom para a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpe ter me alongado. Pela ótima. Para discutir a matéria, o nobre vereador Guaraná, líder do governo. Vereador Guaraná, só uma parte, não é sobre o projeto, não? Só para justificar a ausência do vereador. Não é nem a parte. Não comecei. À vontade. Não, é rápido, só para justificar a ausência do vereador João Mendes, que ele até veio aqui na Câmara, mas ele está aqui, está na parte médica, está passando mal, não está presente, em função desse problema. Se Deus quiser, ele vai melhorar o mais rápido possível. Obrigado. Está ótimo. Senhores vereadores, senhor presidente, é só para esclarecer algumas questões sobre esse projeto. Esse é um projeto que também é do ano passado, também foi discutido numa reunião grande no ano passado, foram convidados todos os vereadores, e esse ano teve uma reunião, o próprio Braz falou aqui, muito motivada por ele, em que a gente chamou a equipe da Secretaria de Fazenda e compareceu desde o secretário, a coordenação do ITBI, o subsecretário, que é um técnico concursado da Prefeitura,
e todas as pessoas envolvidas na elaboração desse projeto. E aí é importante a gente citar o motivo desse projeto aqui. Primeiro, eu vou ter que contestar a afirmação de que esse é um projeto para ampliar a arrecadação, mesmo que não mexa em alíquota, quando se fala que tem que que ele amplia a base de arrecadação, não amplia. Na verdade, esse é um projeto que deixa mais claro aquilo que define a própria Constituição da República, né? A base do ITBI, a matriz do imposto, é a instituição de direito real. É isso que está na Constituição Federal. E a Prefeitura, já há muitos anos, mais de 20 anos, ela interpreta dessa forma, né? Sempre que existe a instituição de direito real, a Prefeitura cobra o imposto. Então, quando você tem, no exemplo citado aqui, instituição de uso, usufruto e habitação, e a gente esclarece aqui que a instituição e extinção, na verdade a Prefeitura já cobrava a extinção do usufruto, porque quando você extingue o usufruto de um imóvel, você está dando direito real para a pessoa que tem a propriedade, mas não tinha usufruto. Então você está transferindo um direito real. Na hora que você transfere o direito real, a Constituição Federal, ela determina que se cobre o imposto e a Prefeitura sempre cobrou. Só que é importante, por que é importante isso está bastante claro na legislação? Para que o contribuinte possa recorrer aos seus direitos, né? Possa ter acesso aos seus direitos. Do jeito que a legislação estava, faltando esses ajustes para tornar mais transparente a aplicação do ITBI, acontecia que só aqueles contribuintes com um patrimônio muito grande recorriam à justiça e tinham ganho. Então, muitas das vezes, as pessoas que têm um poder aquisitivo menor não tinham acesso à justiça, até porque demora e é custoso, é oneroso, e acabavam pagando alguma coisa a mais. Agora, o principal ganho do contribuinte com esse projeto aqui é justamente o momento da incidência da aplicação do imposto, né? E é justamente no momento da instituição do direito real. Quando você institui o direito real, é quando você faz a escritura do imóvel. Quando você faz a escritura, é que a outra pessoa toma posse do imóvel. Ou seja, é concedido a ele o direito real sobre aquele imóvel. E é esse o momento que o imposto deve ser instituído e a partir daquele momento, ele deve ser pago. Deve ser calculado exatamente nesse momento. A Prefeitura, muito que vinha cobrando na promessa. O problema da Prefeitura cobrar na promessa é que você faz a promessa de compra e de venda, a Prefeitura imputa lá um determinado valor e determinado contribuinte resolve contestar aquele valor. Então ele vai brigar com a Prefeitura ali, vai demonstrar, e se ele ganha, se ele consegue ganhar, mesmo ganhando, mesmo que a Prefeitura reconheça que aquele valor não está certo, ele vai acabar perdendo. Porque como ele fez a promessa de compra e venda lá atrás, ele vai acabar tendo que pagar multa e juros sobre aquele valor. Então ele acaba que não ganha. Na hora que você institui que o imposto está exatamente como determina o Poder Judiciário, né, o STJ, numa briga que teve a Prefeitura, que durou muito tempo, o projeto de lei ele institui o momento da aplicação do ITBI, quando é que ele é devido, e é justamente na hora da instituição do direito real, ou seja, o momento que você faz a escritura e que você toma posse do imóvel, que você tem o direito real passado para você. Então deixa bastante claro e melhora para o contribuinte. Tudo que é transparente é melhor para o contribuinte. Então eu queria pedir aos meus pares aqui a aprovação desse projeto, ressaltar, esse projeto não aumenta o ITBI, seja na alíquota, seja na base, ele não amplia a base daquilo que a Prefeitura já vem fazendo há mais de 20 anos. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A matéria exige quórum de maioria absoluta. Alguém vai encaminhar? Em votação. Como voto, senhores vereadores.
Como voto, senhores vereadores. Manda para ele. Senta aí. Já votou? Vou encerrar a votação. Todos votaram, encerrada a votação. Votaram sim 32 senhores vereadores, não 7 senhores vereadores. O projeto está aprovado, retornará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 597/2013, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta item ao inciso 2 do artigo 33 da Lei 691, de 24 de dezembro de 1984. Em discussão, projeto. Para discutir, nobre vereador César Maia. Senhoras e senhores vereadores, eu acredito que se devia sustar a tramitação desse projeto de lei, fazer uma correção pequena e voltar a votar. É uma redução de alíquota de 5% para 3%. Vou ler. Nos serviços de logística relacionados à exploração e explotação de petróleo, do gás natural, até aí tudo bem, e de outros recursos minerais, desde que prestados diretamente a consórcios exploradores de tais recursos. Olha o que está escrito aqui, senhor presidente, na justificativa que o Executivo encaminha. Com vistas a isso, presidente, é grave. Eu aguardo a atenção de Vossa Excelência pela gravidade. Estou de acordo com esse início de texto. A justificativa, com vistas a isso, vislumbra-se a prestação de novos serviços na cadeia de exploração e de produção dos referidos recursos, o que, sem sombra de dúvidas, pode vir a representar incremento real, enfim, tudo bem, na arrecadação do ISS, como exemplo, o novo elo na cadeia de exploração de petróleo, de gás natural e de outros recursos minerais a eles ligados. Mas o texto não diz isso. O texto fala de outros recursos minerais genericamente. Por exemplo, senhor presidente, areia. Areia é um recurso mineral. Nós vamos estar reduzindo a tributação da areia para favorecer a construção civil? Sim, vamos. Então vamos fazer. Agora, imaginar que nós estamos apenas reduzindo a tributação dos serviços de logística relacionados à exploração e explotação de petróleo, de gás natural? Não. O texto diz e de outros recursos minerais e não agrega a eles ligados como a justificativa propõe. Então acho que nós estamos votando além daquilo que nós estamos imaginando. Eu gostaria de votar serviços de logística relacionados à exploração e explotação de petróleo, de gás natural.
mas não de outros recursos minerais. Eu não tenho nenhum interesse em reduzir a tributação da areia, por exemplo, que é um recurso mineral. E tantos outros que eu não sei nem elencar, mas que estão incluídos aqui como uma espécie de erro de redação. Se a gente pudesse corrigir isso na redação, colocando a eles ligados ou excluindo outros recursos minerais, estaria se resolvendo tudo. Não fazendo isso, nós estamos alargando muito aquilo que gera a justificativa para a aprovação desse projeto de lei. Da forma que está, eu voto contra. A matéria continua em discussão. Está escrito, cadê? Não. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Existe quórum de maioria absoluta. Votação nominal. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 30 senhores vereadores, não um senhor vereador. O projeto está aprovado, retornará em segunda discussão. Esgotada a pauta da ordem do dia, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão extraordinária para as 18 horas e 1 minuto, com a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei número 382-A de 2013, Projeto de Lei 383 de 2013, Projeto de Lei 597 de 2013. Está encerrada a sessão. Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Consulto plenário sobre a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de Lei número 382-A de 2013, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei 691, de 24 de dezembro de 1984, e da Lei 3.720, de 5 de março de 2004, e da outras providências relativas a tratamento de créditos tributários, do imposto sobre serviços de qualquer natureza, incidentes sobre serviços prestados por profissionais autônomos e sociedades de profissionais. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Matéria exige quórum de maioria absoluta. Votação nominal. Votação liberada. A presidência solicita aos senhores vereadores que encontrem-se nas dependências da Câmara, para que venham ao plenário. Estamos em processo de votação nominal. Nós temos 3 projetos na pauta, hein? Esse é o primeiro. Como voto, senhores vereadores. Necessários 26 votos favoráveis.
Vou encerrar a votação. Todos votaram? Encerrada a votação. Votaram sim 36 senhores vereadores. Não, nenhum. O projeto está aprovado, dispensada a redação final. Segue autógrafo. Parabéns pela conquista, vocês merecem. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 383/2013, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 1.364, de 19 de dezembro de 1988 e dá outras providências. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Matéria exige código de maioria absoluta. Votação nominal. Como voto, senhores vereadores. A presidência tem a honra de registrar a presença. Registrar a presença do excelentíssimo senhor deputado estadual Marcos Soares. Honrado com a presença de Vossa Excelência e convido a tomar assento em uma das bancadas. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 31 senhores vereadores, não 3 senhores vereadores. O projeto está aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 597/2013, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta item ao inciso 2 do artigo 33 da Lei 691, de 24 de dezembro de 1984. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o nobre vereador Marcelo Queiroz. Não, só para aproveitar aqui, e como eu tenho me envolvido bastante nas eleições do Botafogo e dos clubes cariocas, para dizer que a gente está dando entrada numa homenagem ao goleiro Jefferson, conjuntamente com todas as torcidas organizadas do Botafogo, para fazer essa homenagem, eu pelo Botafogo e depois acho que acredito os outros vereadores pelos outros clubes cariocas. Obrigado. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, por que você não fez pro Fred, pô? Em votação. Matéria exige código de maioria absoluta. Votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Não está entrando no meu voto. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 34 senhores vereadores, não um senhor vereador. O projeto está aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.